Marília, essa semana o Haddad anunciou mais tributos para o mercado financeiro, incluindo a tributação de títulos isentos, como LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures, e uma tributação única para produtos de renda fixa de 17,5%. Qual seria a consequência disso para o nosso bolso, Marília? Vamos falar sobre isso. São duas medidas aqui que têm impactos distintos e ambos bem perigosos. Eu vou mostrar para vocês que, ao contrário do que o Haddad diz, que essa medida influenciaria apenas os moradores de cobertura, isso não é verdade e vai acabar impactando a população em geral. Então, o que acontece? Primeiramente, com a tributação de produtos isentos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures de infraestrutura e até outros produtos isentos ventilados, como fundos imobiliários, o que você vai ter? Qual a consequência de você tributar mais esses produtos? Ora, estes produtos são isentos porque o governo quer estimular esses dois setores. O setor do agronegócio, que financia a produção de alimentos e faz com que o alimento chegue na sua casa a um preço mais baixo, porque o custo de financiamento da produção é mais baixo, e também o setor imobiliário, que é o setor exatamente da construção da casa própria. A gente vê que temos no Brasil um déficit habitacional enorme e uma fonte importante de financiamento desses investimentos em construção imobiliária é exatamente a LCI, o CRI, né, títulos lastreados em créditos dessa natureza. Então, porque o governo quer estimular essas duas atividades que são muito importantes para a população em geral, ele coloca que o investidor que investir nestes produtos carimbados, cujo lastro dessas operações tem que chegar ao financiamento do setor do agronegócio e do setor imobiliário, esses produtos são isentos. Ou seja, com isso o governo garante funding, financiamento barato para esses setores. Quando você coloca um imposto em algo que não tinha imposto, o que vai acontecer é que o mercado vai se ajustar, aumentando a taxa, né, das LCIs e das LCAs. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o impacto real, né, da diferença entre investir numa LCI e LCA sem imposto nenhum e investir numa LCI e LCA com imposto. Então, vamos lá, imagina que eu vou investir R$100, tá? Vou investir R$100 numa LCI e LCA a 100% do CDI. Imagina que a Selic está 15%, tá? Então, o CDI vai estar, grosso modo, 15% também. Investi isso, depois de um ano, recebi R$15. Se eu não pagar nenhum imposto de renda, eu vou pegar esses R$15, né? Rendendo, portanto, 100% do CDI. Se eu pagar imposto de 5%, eu vou pagar 0,75 centavos. Então, não vou receber mais R$15, eu vou receber R$14,25, que daria, por sua vez, 95% do CDI de rentabilidade. Então, ao invés de eu render 100% do CDI, porque eu pago esse percentual, essa alíquota de 5% de imposto de renda, eu vou render 95% do CDI, tá? Então, esse é o impacto. Portanto, o que vai acontecer é que os investimentos, os financiamentos, vão ficar mais caros nessa proporção. E as empresas que antes pagavam 100% do CDI para financiar uma produção do agronegócio, para financiar a construção da casa própria, passam a ter que pagar 105% do CDI para compensar esse imposto maior. Então, o que você está fazendo quando você coloca imposto no investidor não é prejudicando o cara da cobertura, é encarecendo o custo de crédito deste setor. Porque vamos lembrar que o investidor é um lado da moeda. Ele pega seu dinheiro que ele
conquistou com o trabalho, enfim, o dinheiro que ele acumulou durante a sua vida, e ele decide aonde ele vai investir. Ele pode investir montando uma nova empresa, ele pode investir colocando tudo lá fora e vivendo de renda fora do Brasil, sem ajudar nada ao setor aqui, ou ele pode decidir investir no setor produtivo brasileiro, investir em LCIs, LCAs, assim vai. Então, ele é uma escolha, ele tem várias escolhas. E quando um título se torna menos atraente, ele tem a competição de todos os outros títulos da economia nacional e internacional para escolher alocar o seu dinheiro. Então, uma economia inteligente normalmente quer atrair investidores. Uma economia não tão inteligente repele os investidores e torna, portanto, o custo de financiamento das coisas muito mais caro. E com isso, o preço das coisas mais caro também. Afinal, o setor produtivo precisa de financiamento. Ah, Marília, mas ainda vai valer a pena investir em LCI e LCA? Vai, com uma taxa diferente. Então, se antes você gostava daquele banco que emitia 100% CDI, agora esse mesmo banco vai ter que emitir a 105% CDI para você gostar dele de novo, né? Então, o ajuste do mercado é feito na taxa, a uma taxa mais alta. A mesma coisa valeria para CRIs, CRAS e debêntures de infraestrutura? Exatamente, você encarece, né, esses projetos também de infraestrutura, de longuíssimo prazo, que as empresas vão ter que emitir a taxas maiores. Ok, e o outro projeto, o de colocar uma alíquota única de 17,5% em todos os investimentos, ações, renda fixa de curto prazo, renda fixa de longo prazo. Olha, essa medida, ela é bem mais polêmica e tem um potencial bem mais bombástico na minha visão. Por quê? Os fundos de investimento, quando investem em títulos públicos, eles têm que ter um prazo médio de investimento acima de 2 anos. Aqueles títulos que ele tem na carteira, então um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, um fundo de crédito, todos aqueles títulos que ele tem dentro da carteira tem que ter mais de 2 anos para que ele pague no Come Cotas uma alíquota de 15%. O que acontece se você unifica a alíquota? Você não tem incentivo algum para ter um título de longo prazo. Não tem mais incentivo, porque afinal, mesmo que o prazo médio de vencimento dos títulos que você tem na carteira sejam pequenos, você vai pagar a mesma alíquota, 17,5%. Só que você tem a indústria inteira de fundos de renda fixa financiando a dívida pública, com estímulos de reduzir o prazo médio de investimento. Então, a demanda por títulos públicos de longuíssimo prazo cai, fazendo com que o Tesouro tenha dificuldade de colocar títulos muito longos, dificultando ainda mais a rolagem da dívida pública. E isso é muito sério. A consequência disso é muito séria. Além disso, você prejudica também a indústria de ETFs. Tivemos diversas ETFs de renda fixa nascendo exatamente pelo benefício que elas traziam de você sempre ter a alíquota mínima. Então, quando você investia, por exemplo, no Fixa 11, que é uma ETF de renda fixa que replica um pré-fixado de 3 anos, mesmo se você ficasse uma semana carregando o Fixa 11, você pagava uma alíquota de 15%. E isso era vendido como grande benefício da ETF, que é ter esse benefício tributário de sempre pagar 15%. E isso era melhor do que você comprar o mesmo pré-fixado de 3 anos no Tesouro Direto, ficando por uma semana e pagando uma alíquota de 22,5%. Né? Então você tem esse benefício tributário das ETFs. Ora, mas se tudo tem alíquota de 17,5%, não tem por que existir, né? Não tem nenhum benefício para você investir
numa ETF nenhum benefício tributário, você poderia simplesmente ir para o Tesouro Direto, investir pelo curto prazo, girar a sua carteira de renda fixa, que teria a mesma tributação de 17,5%. Então, você também desestimula a indústria de ETFs, né? Esse também é um ponto importante. Ah, Marília, mas você não corrige a distorção entre os investimentos? Por exemplo, ações paga 15%, renda fixa pode chegar até 22,5%, enfim, você não corrige as distorções? Sim, você unifica, né? De certa forma, corrige aí uma distorção importante. Por outro lado, a tributação crescente da renda fixa, ela foi feita exatamente para estimular que os agentes econômicos aumentassem o prazo médio das suas carteiras, facilitando a rolagem da dívida pública aí do governo. Então, no momento que o governo já está em uma crise fiscal, não cumprindo as metas de superávit primário, com expectativas de aumento da dívida pública nos próximos anos, é muito complicado você fazer esse tipo de medida. A consequência seria devastador. Ah, Marília, mas então o que o governo pode fazer? Aonde cortar? Tem muitas formas de você fazer esse ajuste e a principal forma e a mais sustentável é através de corte de gastos e não de aumento de impostos. O Brasil já é um dos países emergentes com maior carga tributária. A nossa carga tributária é compatível com países super desenvolvidos que oferecem educação de qualidade, saúde de qualidade e vários outros serviços do Estado, que não é o nosso caso. O que a gente gasta, por exemplo, em saúde em proporção do PIB, em educação em proporção do PIB, já é um valor estratosférico. E principalmente o que a gente gasta em previdência social em relação ao PIB não só é enorme, como vem aumentando todos os anos. Eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês que mostra exatamente a projeção de gastos com previdência ao longo dos próximos anos. E você pode ver que os gastos com previdência sobem de aproximadamente 2,5% do PIB agora em 2025 para cerca de 11,6% do PIB em 2100, caso nada aconteça. Por que isso, Marília? 2 fatores. Primeiro, a população está envelhecendo e por isso que foi feita uma reforma da Previdência em 2019 para que alguma correção fosse feita. A população, além de envelhecer, né, você tem menos pessoas entrando, né, nascendo, em compensação ao número de pessoas que estão saindo da força de trabalho por conta da idade avançada. E além disso, as pessoas estão vivendo mais, o que o ônus, né, da Previdência Social também aumenta e isso está causando aí uma situação complicada para o pagamento dos benefícios. Além disso, você tem um segundo problema que aumentou ainda mais essa conta, que já estava com um problema natural aí de taxa de natalidade, que é a partir de 2023, se instaurou uma política de reajuste de salário mínimo, que era a inflação mais o crescimento do PIB, ou seja, todo ano você tem um reajuste real dos salários mínimos. Qual o problema disso? Primeiro, o reajuste do salário mínimo afeta menos de 20% da população. Por que, Marília? Porque tem gente acima do salário mínimo, tem gente fora da força de trabalho registrada, né? Então são MEIs, enfim, são PJs e tudo. Então você acaba afetando uma parte muito pequena da população, né? Menos de 20%. Por outro lado, você tem um efeito cascata nos gastos enormes. Então, toda a previdência social é em múltiplos do salário mínimo. Se o salário mínimo aumenta, o benefício pago aumenta, acima da inflação. Você reajustar o benefício do aposentado pela inflação é justo, né? Ele não pode perder o poder de compra dele. Agora, você dar ganhos reais para o aposentado, primeiro, quebra qualquer orçamento e segundo, não é compatível com a produtividade
que toda essa geração imprimiu na economia, o que faz com que você esteja abrindo mão de recursos futuros, ou seja, o avô está comendo a aposentadoria do neto. Isso é justo? Não é justo. Então a gente tem que corrigir esse problema. Como? Mudando, por exemplo, essa política de reajuste do salário mínimo ou tirando a indexação do salário mínimo com benefício dos aposentados. Além de diversas outras medidas, incluindo reforma administrativa, reduzindo o peso do Estado, privatizações de empresas estatais que não saem do prejuízo, como os Correios, por exemplo. Desvinculação de despesas e receitas. Então, se a receita sobe, você tem que gastar mais com educação. Mas a gente sabe que a gente gasta mal. A gente gasta já um percentual muito grande de educação em relação ao PIB, mas a gente gasta muito mal. Então, diversas outras coisas poderiam ser feitas e deveriam ser feitas para que a gente tivesse um ajuste e para que a gente mostrasse para os investidores que sim, eles podem investir no Brasil, que eles terão o seu dinheiro de volta. Com isso, o nosso custo de captação e o nosso custo de investimento seria muito mais baixo, barateando os produtos para todo mundo e não para os moradores de cobertura, senhor Haddad. Mas Marília, e se eu já tenho LCIs, LCAs, títulos de renda fixa, eu vou me prejudicar com o aumento da alíquota? Não. Se você já tem LCIs, LCAs, isso não vale para o estoque, isso não vale para o que já foi feito. Você não pode mudar as regras depois que você já fez. Então, isso valeria para títulos emitidos a partir de janeiro de 2016, caso essa medida venha a ser aprovada ainda este ano, tá? Então, só se você comprar os títulos de 2016 para frente que você teria aí uma alíquota de imposto de renda para esse tipo de título. Então, não vale para você. Pode manter as suas LCIs e LCAs e pode comprá-las até o final do ano que você segue com a alíquota anterior, que é a isenção. Marília, para a alíquota única de 17,5%, como que funcionaria? Para mim, ainda não é claro, isso teria que ser discutido, porque envolve questões muito mais complexas, como eu falei para vocês. Ai, Marília, estou com medo, trabalhei a minha vida inteira, acumulei um bom patrimônio, mas agora não sei como me proteger, não sei como alocar, como blindar o meu patrimônio. Pois o pessoal da Nord Wealth é especialista exatamente nisso, em criar estruturas que protejam o seu patrimônio ou em colocar em investimentos que prejudiquem menos com todas essas medidas. Se você quiser conversar com o nosso time da Wealth, eles abriram a agenda agora essa semana e para vocês a primeira reunião é completamente gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você marcar a sua reunião e tirar todas as suas dúvidas de uma vez por todas. E é isso, pessoal! Muito obrigada a todos e até a semana que vem.